A paz do Senhor, meus amados irmãos, estou aqui na manhã deste dia para trazer uma breve reflexão da palavra de Deus, uma reflexão que Deus colocou em nosso coração desta feita, Desejo transmitir aos amados, tanto aos amados irmãos, para conhecimento dos irmãos, como também para os ouvintes, amigos do Evangelho, você que ainda não se decidiu, ainda para Cristo, e que tem esta oportunidade, nesta manhã, eu quero trazer esta palavra para você, que se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que nos diz assim a palavra de Deus: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A palavra de Deus, ela é bem explícita, é objetiva, é clara, e devemos entender que o interesse de Deus é fazer com que a sua vontade, a sua palavra, a salvação que Ele nos concedeu através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, ela se estenda a todas as pessoas, E assim nós encontramos, Nós encontramos estes versículos que expressa o desejo de Deus, de mostrar, de se revelar para você, ouvinte, o que é que você realmente quer fazer na sua vida, visto que a nossa vida neste mundo é passageira, É como se fosse um crédito, é como se fosse algo, uma oportunidade, um privilégio que Deus nos concedeu para que pudéssemos então neste mundo, nesta vida, escolher o que é que nós queremos viver na eternidade. Então, eu poderia perguntar, ou então deixar para você como se fosse uma reflexão a respeito dessa palavra, no que se diz: se preparando nesta vida para o encontro com Deus. Aí eu pergunto, você está preparado? Quando nós lemos o versículo 27, desta epístola, onde fala que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o Espírito Santo nos faz entender que quando o texto fala aos homens está ordenado, sugere que há uma explícita e definitiva situação final, a qual ninguém jamais neste mundo poderá evitar. Pois o ser humano ele está predestinado a morrer uma só vez e depois desta morte aguardar o juízo final. Há aqueles que têm o privilégio e a oportunidade de receber a salvação em Cristo Jesus, e estes, quando morrem, diz a palavra de Deus que não é uma morte, mas é como se estivesse dormindo, e dormindo no Senhor. Então, para esses, aguarda o quê? A salvação eterna. Não há um juízo condenatório, mas uma breve esperança da ressurreição e da salvação eterna para com Cristo Jesus. Mas para aqueles que partiram para a eternidade, sem se decidir nesta vida, de ter uma vida digna, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar presenciando, cumprindo com o seu mandato, com aquilo que ele nos diz através da sua palavra, e morre numa situação em que o homem está totalmente alienado, afastado de Deus. Então existe o quê? Uma única e definitiva situação, que é o juízo final. E quando nós falamos de morte, existe a morte física, como é o que eu estou falando agora, que é a que todo ser humano ele vai enfrentar um dia, salvo aqueles que no dia do arrebatamento da igreja serão apenas transformados, os seus corpos serão transformados em corpos gloriosos. E existe também a situação de morte espiritual, que esta que eu acabei de falar, quando o homem ele parte para a eternidade sem Deus. Então, além de ele morrer fisicamente, ele parte para uma segunda etapa, que é a morte espiritual, que eu digo que é o total afastamento do homem do seu Deus.
A morte espiritual é um estado, este que depende do homem, enquanto ele estiver aqui na terra, porque ele tem o seu livre-arbítrio. Ele pode escolher muito bem se quer viver com Cristo ou viver sem Cristo. E neste versículo, nós podemos ver claramente que se refere a um estágio final, em que o homem ímpio, o pecador, ele se encontra em uma eternidade sem Deus, a qual impreterivelmente ele enfrentará o juízo vindouro de Deus, que é a condenação. Porque enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto o homem está aqui na terra, ele tem um advogado. O próprio apóstolo João, ele escrevendo na sua carta, ele diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Então o homem tem esta solução para a sua vida enquanto está vivo. Ele tem um advogado para com o Pai, para com Deus, né? O próprio João também diz no capítulo 2, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado enquanto nós estivermos aqui na terra. Mas se partirmos para a eternidade sem Deus, então não restará ninguém que possa advogar, que possa tentar nos inocentar diante da presença desse Deus, porque naquele dia, aquele que é o nosso advogado hoje, naquele dia ele estará ali para ser o juiz. E então ele julgará. E quando se fala em julgamento, está se falando em condenação, que neste caso é a condenação eterna. E neste texto nós temos um entendimento de que todas as pessoas que pecaram durante todos os séculos, as quais não se arrependeram dos seus pecados, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo o Evangelho, mas não deram ouvido e crédito a esta palavra, estes, infelizmente, eles enfrentarão o juízo de Deus para a condenação eterna. O juízo virá sobre aqueles que, mesmo conhecendo a graça de Cristo, o rejeitaram e partiram para a eternidade sem salvação, pois recusaram e menosprezaram o dom gratuito de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. O versículo 28, desta epístola nos diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Embora que o escritor estivesse direcionando uma palavra para uma comunidade de crentes judeus, crentes hebreus, que haviam se convertido a Cristo, mas que naquela instância estavam passando por vários problemas, por várias situações. E então, dentro do conhecimento, das práticas da religiosidade judaica, em que o escritor ele começa a explanar a palavra de Deus, onde ele faz uma referência sobre o serviço do tabernáculo, onde o sacerdote ele se apresentava a Deus e o sumo sacerdote se apresentava no propiciatório uma vez por ano. Ele fala sobre essa analogia em que Cristo ele adentrou no Santo dos Santos, Ou seja, que Cristo morreu, Assim Cristo ofereceu, tendo se oferecido uma única vez para sempre para tirar os pecados, ou seja, ofereceu, fez um sacrifício único. O sacerdote ou o sumo sacerdote, quando adentrava no Santo dos Santos, ele adentrava uma só vez por ano. Antes dele entrar naquele lugar, ele oferecia um sacrifício por si mesmo, o sangue era espargido sobre sua própria vida, para que ele pudesse estar purificado. Depois ele levava o sangue para espargir aquele sangue em prol do pecado do povo de Israel. Ele espargia aquele sangue no propiciatório, na tampa do propiciatório, aonde estavam os querubins, para ali Deus dar ao perdão do pecado do povo de Israel. E isso era feito uma só vez ao ano. Mas o texto bíblico de Hebreus, do escritor que escreveu esta palavra, para reanimar, incentivar, levantar aquele povo que estava ali
servindo a Cristo, porque mesmo que eles estavam ali servindo a Cristo, eles estavam sendo perseguidos pelos seus familiares, pela religião judaica. Então, diz a palavra de Deus que assim como o sacerdote, né, no Antigo Testamento entrava uma só vez no ano para sacrificar, para levar o sangue ali até o propiciatório e ser aceito por Deus para perdão dos pecados, assim também Jesus fez uma única vez quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário em propiciação pelos nossos pecados. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso um juízo condenatório. Mas Cristo ele nos trouxe a solução, que é a salvação, que é a purificação dos nossos pecados, como eu falei antes, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então entendemos que assim como Cristo venceu a morte na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, nos garantindo aí vida, né? E assentou à destra do Pai. Assim também ele virá outra vez. Como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou para os seus discípulos, quando o apóstolo João ele registra esta palavra lá no seu evangelho, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, que ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É uma esperança para aqueles que estão servindo a Cristo nesta vida, que têm o privilégio, a oportunidade de servir a Deus. Porque ele sabe muito bem que quando ele partir para a eternidade, não é uma morte, pode ser uma morte física, mas ele parte para a eternidade na esperança de encontrar com o seu Senhor na glória celeste, porque ele nos prometeu na sua palavra. O versículo 28 nos mostra, o escritor, que assim como está definida a ordem sobre a situação humana predestinada à morte, Cristo também, obedecendo a uma ordem definitiva, ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, onde serviu como expiação, entregando a própria vida em favor de toda a humanidade. Que basta apenas crer no seu sacrifício da cruz. Né? João 3:16, o famoso texto conhecido amplamente por todos, por crentes e descrentes, por muitas vezes pregado, nos diz assim: que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E, portanto, com toda eficácia, Jesus Cristo ele aparecerá, já que morrendo na cruz, venceu a morte, na ressurreição, e que assentou à destra do Pai, virá a segunda vez aos que o aceitaram como Salvador e Senhor de suas vidas. Jesus Cristo ele virá resgatar os seus escolhidos da face da terra. A Bíblia fala que este evento é descrito como o arrebatamento da igreja, que é a retirada dos crentes fiéis da face da terra. Portanto, depois disso, o que acontecerá? Virá o juízo de condenação, o juízo condenatório de Deus que será derramado sobre o mundo pecaminoso. E Deus levará os seus escolhidos para o reino celestial. Glória a Deus, aleluia. Portanto, meu amado ouvinte, meu querido ouvinte, querido irmão, querido amigo da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, se você está me vendo neste momento, se você tem a oportunidade de ouvir esta palavra, eu te digo que você tem ainda tempo, a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo na sua vida, de entregar a sua vida àquele que morreu na cruz do Calvário. Porque o desejo de Deus é que todos os homens, como está escrito na palavra de Deus, venham ao pleno conhecimento da verdade. Que todas as pessoas elas possam receber o Evangelho.
Mas sabemos que, infelizmente, há muitos que rejeitam. Mas se você tem esta oportunidade, este privilégio, eu te digo, faça esta decisão ainda hoje, neste momento, de todo o seu coração, de toda a sua convicção. Você diga para Deus: Jesus, eu quero que o Senhor opere na minha vida, trabalhe na minha vida, eu quero que o Senhor me salve, eu quero que o Senhor me resgate, eu quero que o Senhor me dê uma nova vida, eu quero andar na tua presença, eu quero ser fiel a ti, porque eu quero morar no céu contigo, Jesus. Esta é a oração que você deve fazer. Se assim você deseja, ou se assim você crê, se assim você anela para a sua alma uma nova vida, um novo viver baseado nas Escrituras Sagradas, crendo na salvação em Cristo Jesus, na morte vicária de Cristo na cruz, na sua ressurreição, e de que Ele está neste momento na eterna glória, olhando para cada um de nós, então dê o seu sinal aí, sinalize: eu quero aceitar Jesus, né? E neste momento eu quero orar, agradecer, né, por vocês terem nos acompanhado através desta live, esta breve reflexão da palavra de Deus, né, de Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus Soberano, sou grato a Ti por este momento de reflexão da Tua palavra, porque eu creio, Senhor, que não é a minha palavra, mas é a Tua palavra, e que esta palavra, ela irá fazer efeito na vida de muitas pessoas que ouvirão, que estarão vendo esta pregação neste momento, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo na minha vida, na minha voz, que esta vida seja tocada pela Tua palavra. Que esta vida agora, neste momento, possa reconhecer o seu estado espiritual e saber que tem a oportunidade, o privilégio de te aceitar. Vai salvando, vai libertando, vai transformando, vai curando, ó Deus. Eu te peço, Pai, toma a direção em tudo, Pai, pois tudo isso, Pai, eu te peço, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe neste dia. Amém.